Às vezes eu não tenho noção da grandiosidade das coisas, sabe? Pra mim é como, tipo, conseguir um freela. E esse freela é pintar na Avenida Brasil. Mas é um deslumbre, uma falta de deslumbre bem artista brasileiro, que você sabe, tipo, ah, fiz um trabalho para uma marca grande. Ótimo, mês que vem eu preciso de mais alguma coisa, porque eu vou continuar tendo que pagar conta e as coisas não têm uma projeção gigantesca uma vez só. Sempre teve gato na casa da minha mãe. Gatos que chegavam da rua e ficavam lá, e aí daqui a pouco tava indo lá todo dia. Quando eu desenhei um gato pela primeira vez como personagem, foi uma fluidez muito natural. E quando que você começou a grafitar? Foi em 2016. Eu fiz uma oficina na época com outras grafiteiras, outras pessoas que queriam começar. Aí da oficina, eu e algumas pessoas da turma formamos uma CRIO, que é um grupo de grafite, e por vários anos rolavam eventos e a gente pintava em grupo, o que é mais fácil para começar, porque pintar na rua sozinho, sendo mulher, é meio esquisito quando você não está acostumado, sabe? É bem hostil, é meio mágico, mas também é muito hostil. Por que o estilo? Porque se você está fazendo algo na rua, às vezes as pessoas já vão mexer com você, seja lá o que você está fazendo. E me parece, pelas minhas experiências, que quando é um corpo feminino, um corpo trans ou algo assim, as pessoas acham que tem direito de encostar em você. E eu não vejo isso acontecer com meus amigos homens, sim, e tal. Então, várias abordagens que foram hostis comigo era segurando meu braço. E eles não fazem isso com outros homens, entendeu? Então, é bom estar atento, sabe? Mas isso também não é motivo para eu querer parar, sabe? É só uma coisa que pode acontecer. Mas na maioria das vezes dá tudo certo. Você começou direto no grafite ou você também pichava? Eu Tag. fazia bicho e stencil. Eu tinha uma tag que era Laricazu. Só que esse nome é tão específico que eu pichei lugares e as pessoas me acharam no Instagram. E aí eu mudei. Parei de pichar isso, até porque era muito legível. E aí eu fazia stencil. Eu comecei numa época que eu estava muito ativa em fazer fanzine e participar de feira de arte impressa Rio e São Paulo. Aí eu fazia stencil do fanzine pelos lugares e tinha uns stencils de personagens minhas também, porque não tinha muito controle do spray. Aí o stencil você só coloca e pinta e é mais fácil de sair bonito do que uma sprayzada espontânea. E hoje em dia você faz no freehand, né? É, eu faço grid orgânico, que é desenhar várias letras, vários desenhos aleatórios e depois no celular você bota em camadas a foto do desenho sobre a foto da parede e vai construindo. Eu já vi que você picha vários gatinhos assim soltos. Tu chega a fazer grid nesses? Não, Não, esses né? são muito... É mais quando é mural, né? É, porque tem uma diferença de quando eu faço um rolê de rua, que eu tô fazendo por minha conta e porque eu gosto, e um rolê que é um trabalho mesmo. Então, esses de rua eu vou meio que... É como se a rua fosse o meu sketchbook, tá? Sabe? Tipo, ah, errei, foda-se, vai ficar assim, no próximo eu ajeito isso.
Eu sou mais assim, tipo... E eu gosto de ver o que sai naturalmente, sem eu ter planejado. E geralmente os gatos saem expressivos e às vezes parece como que eu tava sentindo na hora que eu pintei. Isso é legal também. Eu passei um ano grafitando um monte de coisa que eu não gostava. Por quê? Porque eu não tava, tipo, não tinha aquela fluidez. Sabe algo que você desenha naturalmente? Uhum. Eu queria isso, porque eu precisava fazer rápido pra ninguém me encher o saco. Eu encontrei isso no desenho dos gatos. É uma coisa que eu consigo fazer em tipo 1 minuto, sabe? Preencher e traçar e acabou e ir embora. Foi 2017, eu comecei num ano e no ano seguinte comecei a fazer eles. Eu buscava simplificação. E os outros personagens que eu fazia muita persona humana. E aí eu não gostava da cara, eu não gostava das proporções, eu não gostava de como ficava o corpo. Aí nos gatos eu meio que me encontrei, sabe? Os gatos te cercam. É, eu fico pensando isso, que é uma coisa muito da rua mesmo, sabe? Sim. É bem simbólico pra mim. Porque às vezes eu tô andando na rua sozinha e aí eu vejo um gato, aí eu, tá tudo bem. Gente, agora que eu vi que essa estrela ficou sem cabeça. Quando foi mesmo que você pintou essa passarela? Foi em fevereiro Fevereiro desse ano. desse ano, 24. É. E ficava só a gente aqui, não passava carro, era sempre entre umas 11 da noite e 4 da manhã. Tu teve ajuda pra pintar? Tive. A produção deu a opção de escolher 2 assistentes. E aí eu chamei 2 amigos, uma amiga que já estava acostumada a trabalhar comigo em mural e coisas grandes. E um amigo que é lá da minha área, lá de Piedade. E eu sempre vejo os grafites dele por lá desde muito tempo, antes de eu fazer até. E aí eu chamei eles 2, a Lorena e o Green. Aí algumas coisas eles preenchiam, eu já deixava traçado e eles preenchiam, aí eu só finalizava. Alguns foram mais no freestyle, tipo esses, que são desenhos que eu tinha no meu sketchbook e trouxe pra cá. Das pilastras maiores, eu planejei o desenho totalmente pra ficar na pilastra. E aqui você também bota figura humana, né? Agora eu já tô mais confortável com isso. Eu acho que é porque com o tempo eu fui encontrando um jeito de fazer a figura humana de uma forma que eu não fico tão, não gostei, né? É que no começo é foda, sabe? Sim. É difícil mesmo grafitar. Eu queria que esse tipo de trabalho rolasse mais vezes, porque ainda rola muito pouco pra mim. Mas é muito bom, tipo, você não ficar limitado. Você poder ter tudo isso pra pintar, sabe? Você acha mais fácil pintar grande? Não mais fácil, mas eu acho que dá mais vazão o tanto de informação que cabe na minha cabeça. Precisa ir pra algum lugar, sabe? Você já pintou outro lugar assim grandão? Tipo aqui? Só como assistente. Aí é a arte de outra artista. E eu fui pra auxiliar, tipo meus assistentes fizeram aqui comigo, sabe? Preencher, traçar algumas coisas. Conceitualmente falando, as imagens que estão aqui, eu criei um universo, que é o Loliverso, que tem as coisas que são minhas referências e minhas criações misturadas. E as coisas que tem aqui são todas a ver com esse universo que eu criei
como forma de traduzir o mundo para mim, sabe? E aí tem os gatos e tem coisas da rua e coisas mais internas, tipo orelhão, a central. E aí tem também relações com espiritualidade, tipo a espada de São Jorge é muito comum na minha vida. Então foi um misto de tudo isso que tem na minha cabeça de referência de rua e casa e parte mental também, sabe? E aí em cima do orelhão tem a bola de fogo. E é uma referência àquela música Piririm, piririm, piririm. Alguém ligou pra mim. Sou eu, bola de fogo. O calor vai te matar. Vai ser na praia da Barra. Então, aí tem uma bola de fogo perto do telefone por isso, né? Muito bom. Mas eu fico trabalhando muito em sutilezas. E aí é difícil. Só alguém que ficar olhando muito e se questionando muitas coisas sobre todos os símbolos ali que vai se ligar mais, né? A vida me fez assim. Lá em Piedade, tipo, eu não saía muito do contexto bairro suburbano. Então todo mundo era meio parecido. Parecia que as filhas cresciam e se vestiam como as mães. E os filhos também. E aí não tinha referências diferentes. Então quando eu via alguém, sabe, esses velhinhos alternativos até velho, eu acho muito foda. E aí, quando eu via pessoas assim, eu ficava, uau! Não é uma fase, mãe. É esse mesmo que eu tenho a foto. A caixinha de luz. Olha, a minha amiga ainda colou um adesivo aqui. E eu adoro pintar caixa de luz, porque parece uma tela perfeita. Gente, já pensou? Eu esqueci a chave. Esqueci não, tá aqui. Oi, boa tarde. Oi. E quando que você começou a tatuar? Comecei em 2018, mas só em 2019 que fluiu. Porque eu comprei uma máquina em Madureira que estava totalmente desregulada e era muito ruim. E aí eu tatuei algumas coisas e nada ficou. Eu também tinha muito medo de machucar as pessoas. Sim. Aí tatuava muito de leve, sem ir pra camada da pele que tem que ir, né? Mas aí 2019 fluiu, eu me tatuei, me auto-tatuei. E muitos amigos foram cobaia. E aí quando que você começou a tatuar mesmo foi quando você trocou de máquina? Foi porque eu troquei, porque uns amigos que já tatuavam, que eram do grafite, mas também tatuavam, me botaram pra tatuar com a máquina deles. E aí deu certo, sabe? Aí eu vi que a máquina que era o problema. Nem sei onde eu enfiei essa máquina, não sei onde, o que eu fiz com ela, mas eu comprei uma de bobina híbrida e fiquei um bom tempo. Na real, antes de comprar, uma amiga me emprestou também. Então era todo o meu material Frankenstein de amigos, sabe? Tipo, fonte, pedal, clipcord. Uma amiga trocou o material dela e me emprestou, me deu. Depois a máquina também foi emprestada e depois, com o tempo, ganhando dinheiro, eu fui comprando. E os seus desenhos na tatuagem, eles
já eram tipo os seus desenhos do grafite ou você começou assim tatuando de tudo? Não, eu nunca tatuei de tudo, eu sempre tatuei as minhas coisas, porque alguns amigos que já tinham mais tempo no ramo falavam sobre isso, né? De que, tipo, se você começar a se habituar a ficar fazendo estilo comercial, é o que mais vai aparecer. Então, o seu estilo não vai mais fluir como você gostaria, né? Eu já fazia grafite e na minha cabeça eu considero que foi a partir daí que eu comecei a ver um estilo nas minhas coisas, porque antes é aquilo que eu falei, eu desenhava muitas coisas muito aleatórias entre si. Mas tem a ver com a minha personalidade, mas para um trabalho se consolidar, eu acho que precisa de algo mais e eu acho que isso veio com o grafite, sabe? Esse algo mais. Eu fiz faculdade de moda e aí eu acho que de alguma forma isso se reflete nos traços, nas coisas, nas sutilezas do processo, sabe? E aí eu escolhi assim, eu só queria fazer uma faculdade, eu não tenho essa coisa, meu sonho era fazer moda. Não, eu desenhava roupa desde criança e costurava desde criança. Mas eu escolhi meio que no Unidunité, porque a minha nota do ProUni dava para moda e aí eu passei. E foi um momento político brasileiro de, tipo, começar a ter esses projetos tipo ProUni, senão eu não teria passado para faculdade nenhuma, sabe? Uhum. E muito menos particular, que eu não ia ter dinheiro para pagar. E aí foi muito bom ter passado, porque eu acho que me conectou a coisas muito boas. A arte e a pessoas que fazem isso no dia a dia, sabe? Aí eu comecei a fazer sketch na rua, tipo, desenhar, observação, pá. Isso foi muito importante também. E aí eu já fazia história em quadrinho e grafite. E costurava. Eu tava tentando entender como eu poderia ganhar dinheiro com trabalho artístico, sabe? Eu já tinha testado várias coisas, mas todas serviam meio que como complementação de renda, não renda. Porque é muito trabalho e pouco retorno fazer as coisas tudo sozinha. Tipo, eu costurava bolsas e vendia, mas era barato. Não valia muito a pena para mim perder tanto tempo. E era personalizado, tipo, cada pessoa escolhia as cores da bolsa, e eram umas bolsinhas coloridas. Roupas também eu fazia. Mas eu estava numa transição de entender como trabalhar com o que eu gosto, né? Isso é importante para mim. Você já tinha tatuagem quando você começou a tatuar? Eu já tinha. Eu juntava dinheiro o ano todo, vários anos, e ia fazer no meu aniversário, que é no fim do ano. Aí eu já tinha uma experiência como cliente, né? E algumas amigas tatuadoras próximas, assim. E aí eu nunca tatuei muito fora do que eu já desenho. Só algumas coisas pontuais, né? Que eu era capaz de fazer, então eu fiz, mas eu nunca tive interesse em sair do estilo que eu faço. Até queria para ganhar mais dinheiro, mas parece que fica tudo troncho, tudo feio, então é melhor ser fiel logo ao que eu faço e fazer sem aquele medo de errar, sabe? Sim. De quando você tá fazendo algo fora do que faz sentido para você. Só que é um caminho mais difícil, né? Parece que eu só escolho caminhos difíceis para minha vida, tipo, um público bem mais nichado. Então, eu não consigo sobreviver só com tatuagem. Você já tatuou em outros estúdios? Quando eu comecei, existia um estúdio chamado Casa Xota, que aí trabalhava só mulheres, depois mulheres e pessoas trans. E
e não binárias. Eu fiquei lá desde que eu comecei, assim. No ano que eu comecei, eu fui lá regular a máquina com uma amiga que já trabalhava lá. Aí a Tatu Dona, que é uma pessoa genial, ela viu minhas coisas e chamou para trabalhar lá, mesmo eu sendo aprendiz, assim. E aí foi muito bom para mim, porque era um espaço que me fez crescer muito, sabe? Tanto profissionalmente quanto amizade. Aí fechou ano passado e eu vim pra cá. Tem já 1 ano e pouquinho que eu tô aqui. Mas eu também viajo bastante. E aí eu tatuo nos estados que eu vou. Geralmente é meu meio de continuar viajante, fazer tatuagem lá e E aí você costuma fazer anúncio pra tatuar nesses lugares ou só fica soltando pros seguidores que você tá indo? cara, os anúncios no meu Instagram parecem um grande jogar dinheiro fora, porque parece que as pessoas que vêm tatuar comigo é sempre porque algum amigo tatuou, mas raramente alguém vem da internet do nada, ou alguém conhecia o meu grafite e aí viu que eu tatuava e aí quis fazer. Mas é muito raro a internet me dar muita coisa, sabe? A internet só me faz gastar dinheiro com anúncio e, em geral, a conversão desse dinheiro para clientes é de 1 ou 0. Então, eu acho que eu não tenho um marketing muito bom para uma pessoa que não me conhece ir lá e se apaixonar, sabe? Eu acho que é muito uma linguagem minha nas redes ser a pessoa que eu já sou. Tenho até feito uma consultoria de redes sociais nos últimos meses para melhorar o perfil e ter mais conversão para cliente do que só pessoas que só querem estar ali vendo o que eu faço e não consumindo nada, sabe? É bem complexo isso. Porque o meu pensamento é todo anticapitalista e eu tenho que lidar com isso. Aí é uma coisa louca na minha cabeça. E eu também não gosto de expor minha vida nas redes e todas essas coisas que criam conexão aí. Enfim, tô aprendendo, tentando aprender um jeito que não traia quem eu sou de fazer as redes darem certo também, sabe? Mas é isso, qualquer coisa que você vai descobrir e adaptar para o seu jeito de ser, você tem que testar. E testar leva tempo e demora e você erra muito e é isso que tá rolando. Você costuma viajar bastante pra evento de grafite, né? Aham. Eu gosto de ir para os eventos de grafite porque é o tipo de viagem que você vai sozinha, mas você não fica sozinha lá. Porque acaba tendo outras pessoas com coisas em comum com você, sabe? E isso é muito bom. Para não passar o tempo todo sozinha caçando coisas, sabe? Aí já se junta com a galera do grafite e pinta várias ruas que você não imaginava nem que existiam. São eventos nacionais que abrem uma seleção. Aí você manda lá um portfólio, fotos do seu trampo e se você for selecionado, você em geral ganha alojamento, as refeições e o transporte no local e as tintas. Aí você pode ir gastando só a passagem e o resto você desenrola lá.
Eu já fui no Piauí, no Espírito Santo, em vários estados que eu não iria se não fosse um evento de grafite, sabe? E aí é muito bom, eu quero zerar o Brasil, Sim. em todos os estados daqui.